Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vamos começar essa segunda meditação do recolhimento com outro milagre de Nosso Senhor, que, como a transfiguração, parece ser também um milagre gratuito. É aquele episódio em que Jesus caminha sobre as águas. Diz assim o texto de São Mateus. Logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrarem na barca e a passar antes dele para outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão. E chegando à noite, estava lá só. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, isto é, às 4 da manhã, mais ou menos, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse: tende confiança, sou eu, não temais. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Disse Jesus: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus, mas, redobrando a violência do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, o segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Apenas, continua o texto, tinham subido para a barca, o vento cessou. Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Bem, Nosso Senhor não costumava agir deste modo, né? Não usava os seus poderes sobrenaturais para remediar as necessidades próprias para o seu próprio bem. Vocês lembram que quando vão pelo caminho e têm fome, são obrigados a comer umas espigas, né? Nosso Senhor podia fazer um milagre, né? Bom, também, então aí, me perdoem, por favor, falar assim, né? Estendam as mãos, tal, aí pá, fazer um milagre e aparecer lá, sei lá, um sanduíche, né? Certo, para cada um. Mas não é assim que Nosso Senhor faz, né? Quando tem fome, precisa comer as espigas. Quando tem sede, não faz aparecer lá, né, uma garrafa de água, né? Senta junto do poço, espera chegar a mulher samaritana, pede água a ela. Então, por que este milagre de Nosso Senhor, né? Por que Cristo rompe assim as leis da natureza, quase como em benefício próprio? Bem, talvez porque quisesse provar, mais uma vez, a fé dos seus discípulos. E mais uma vez se vê nesse texto a fragilidade daqueles homens, que é para nós um grande consolo. Reparem, né, que é até um pouco ridículo, porque vem Nosso Senhor vindo ao longe e confundem Jesus com um fantasma. É um fantasma, homens barbados, né? Um fantasma. Pedro, né? Pedro, o primeiro dos apóstolos, o primeiro Papa, né? Sei lá, o mais santo dos 12. Veja só a impetuosidade de Pedro, né?
Pedro tomou a palavra, Nosso Senhor acabou de dizer, sou eu, não tem mais, né? Pedro toma a palavra e diz, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Vocês sabem como eu imagino esta cena? Eu imagino que quando disse isso, os demais apóstolos diriam assim, Pedro, é Jesus, fica aí, cala a boca, né? Não vê que é Jesus, né? É Jesus, olha a voz dele, é ele, né? Aí Pedro larga, né? E se joga na água, né? E começa a andar, o texto diz, né? Vê o vento contrário, tem medo, começa a afundar e diz, Senhor, salva-me. E aí vem a bronca de Jesus, homem de pouca fé, por que duvidaste? Bem, que falta de fé é essa que reprova Jesus e Pedro, homem de pouca fé? Bem, vejam que me parece evidente que Pedro sabia que era Jesus. Se és tu, manda-me ir. Sabia, se não soubesse, não ia se jogar na água, como se jogou. Claro que sabia. Talvez o próprio amor de Jesus, né? Pedro era um apaixonado por Cristo, frágil, fraco, mas um apaixonado. Talvez, né, o desejo de estar com o Nosso Senhor foi o que levou a se jogar nas águas. Bem, portanto, não é essa falta de fé que é Jesus que está lá, que Jesus reprova em Pedro, mas é o seguinte, que é o pensar que, uma vez tendo-o exposto ao perigo, nas águas, em cima das águas, o teria abandonado. Essa é a falta de fé, que uma vez Jesus tendo permitido que ele rompesse lá, né, as leis da natureza e andasse sobre as águas, o teria abandonado quando ele vê as dificuldades. Bem, e aí sim, homem de pouca fé, porque pensou que Jesus o abandonaria. Assim, é bem provável que a intenção de Cristo com esse episódio seria infundir, melhorar a confiança e a fé dos discípulos nele. Como no primeiro milagre, na primeira meditação, aqui também há algumas coisas que esse episódio nos sugere. Vamos ver, né? Primeira, lembram que dizia Nosso Senhor, os filhos desse mundo são mais sagazes que os filhos da luz? Os filhos desse mundo são mais espertos, né, que os filhos de Deus, que os filhos da luz. Lembram esse aviso do Nosso Senhor? Bem, um olhar sereno para o mundo que nos rodeia se percebe, e como dizia antes, que as coisas não vão bem, né? E às vezes parecem muito mal. Nunca houve um tempo de tanta depravação moral, que já não é escondida, mas pública. Além de uma grande confusão doutrinal, que os papas, né, graças a Deus, têm procurado esclarecer, né? Tá aí tantas coisas que escreveu o Papa João Paulo II, o Papa Bento, o Papa Francisco. Mas há uma grande confusão doutrinal. E outras coisas mais, a dificuldade para encontrar uma educação boa, cristã, para os filhos, não é? Então, muitos de vocês têm esse medo, né, de que vão na escola as crianças e desaprendem, né, o que aprenderam em casa, e que aprendam só coisas que são contra Deus e contra a moral. Quer dizer, parece que nós estamos à mercê dos maus. Nós que queremos amar a Deus, parece que estamos à mercê dos maus. Os fiéis que buscam luz naqueles que deveriam dar luz, só encontram sombras. Bem, isso é uma visão pessimista.
Não. Vocês lembram da parábola do joio e do trigo, que foi, aliás, assunto do mês passado, né? Dizem lá os bons servos, né, do Senhor, quando vem, que o inimigo semeou o joio no meio do trigo, né, o joio. Queres que vamos e arranquemos o joio? E o Senhor responde, não, porque ao arrancar o joio, arrancareis também o trigo. No fim dos tempos, Deus queimará, recolherá o trigo nos seus celeiros e queimará o joio. Bom, eu comentava, vocês lembram, né, que isso quer dizer o quê? Que sempre haverá mal no mundo. É inevitável, né? E que no fim dos tempos, né, Deus fará a justiça correta. Mas enquanto isso nós vamos sofrer a injustiça o tempo inteiro. Na verdade, por que Deus permite que permaneça o mal junto do bem, né? Porque Deus não destrói todo o mal, porque Deus não destruiu os anjos caídos, os demônios, né? Mas permite. Então, por que existe mal no mundo e vai existir sempre? Por quê? Isso daria uma meditação, só que eu não posso, né, sair do tema que está previsto para pregar. O joio santifica o trigo, o mal santifica o bom, o justo. Quer dizer, a maldade do mundo deve ser um incentivo para que nós sejamos bons. É a ocasião de tanta ofensa a Deus, um convite para reparar essas ofensas com mais amor de Deus da nossa parte. Oxalá, né? Oxalá nós compreendêssemos isso, né? Então, em vez de ficar abatidos diante do que acontece, né? Pessimistas, né? Diante do que acontece, que bom se nós víssemos em tudo isso um chamado de Deus para, como dizia São José Maria, afogar o mal com abundância de bem. Foi o que ele sempre fez e que sempre nos ensinou a fazer. Quando via que a igreja, aliás, não a igreja, né, os eclesiásticos andavam mal, né, naqueles anos pós-concílio, né, e continua até hoje. Em vez de criticar, Santa Ana Maria dizia aos seus filhos, dizia a nós, né, que nós tínhamos que amar muito mais a Deus, né, compensar aquela falta de fidelidade com mais fidelidade. E dispôs uma série de medidas, que não é o caso de eu falar aqui, que tínhamos que fazer nós, as pessoas da obra, né? Ter mais devoção à Eucaristia. Nós rezamos esse hino de Santo Tomás Adoro Devote, que é um hino de amor e devoção a Jesus Eucarístico nas quintas-feiras, por exemplo, né? Movidos por isso, por esse desejo de reparar a falta de amor que houve com Nosso Senhor na Eucaristia, nesse período todo. Muito bem, então a maldade, ver que o mundo está ruim, deve levar-nos a falar, bom, então Deus me chama a amar mais, né? E a fazer mais apostolado, ou seja, a pegar essas pessoas coitadas que estão jogadas no meio da maldade, né? E mostrar Jesus. Tende confiança, sou eu, diz Jesus, né? Aos apóstolos. E diz a nós, no meio dessa confusão, no meio dessa maldade geral, né? Diz Jesus, tende confiança, sou eu. Não temais, eu não vos deixo sós, estou sempre convosco. Na última ceia, Nosso Senhor dizia, in mundo pressuram abetis, no mundo tereis dificuldades, sed convidete, confiai, ego vici mundo, eu venci o mundo. Não diz eu vencerei o mundo,
Diz, eu venci o mundo. Isso quer dizer o seguinte, nunca acontece nada de mal para nós. Se nós estamos unidos a Jesus, nunca acontece nada de mal. Sempre Deus tira um bem imenso da maldade. Quer dizer, é um chamado à confiança em Deus que nós devemos ter, né? Vocês sabem que nos primeiros tempos da igreja, primeiro século, segundo século, terceiro século, séculos de perseguição, de mártires, né? Os cristãos, Christiani non sunt, dizia a lei, né? Os cristãos não existem, não são, né? Essa passagem da barca era recordada com muita frequência, né, pelos cristãos, porque era um episódio que infundia grande confiança naqueles primeiros irmãos nossos. Segunda ideia, né, que nós podemos tirar desse episódio: é um fantasma, disseram eles. Que coisa, né? Confundir Jesus amoroso, amável, com um fantasma. Bom, mas é exatamente o que fazemos nós. É o que fazemos nós. Confundimos Jesus com o fantasma. E o fazemos quando? Quando aparece a cruz, quando aparece a dor, quando aparece o sofrimento, né? E quando eu falo de cruz, dor, sofrimento, não me refiro às grandes dores da vida, que serão meio raras, né? Não é comum. Mas me refiro às pequeninas contradições da vida. As contradições familiares, sociais, profissionais, né? Quando aparecem essas dificuldades que fazem parte da vida, né? Que acontece que nós perdemos a paz, nos enchemos de aflição. É um fantasma. E nos sentimos assim profundamente desamparados. E, no entanto, é Jesus que está por trás delas. É Jesus. Atrás das dores, grandes ou pequenas, quase sempre pequenas, atrás dos sofrimentos, grandes e pequenos, está nosso Senhor, que espera, né? Quem quiser ser meu discípulo, ou aquele que me ama, são as duas traduções do texto, perfeitamente verdadeiras, né? Tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Pega a cruz de cada dia. Não é a cruz quando ela chegar, né? A cruz de uma doença grave. Não, a cruz de cada dia. E siga-me. Onde está a cruz? Está Nosso Senhor. Onde está a contradição? Está Nosso Senhor. Onde está a dor? Está Nosso Senhor. Essa verdade, né, que os santos proclamaram, São José Maria proclamou muitas vezes isso. Que a dor, o sofrimento é uma carícia de Deus, né? É uma predileção de Deus. E sabe quem aceita a cruz assim, sabe que é verdade, que está lá Nosso Senhor. Bom, pensemos por isso, né? Quais são os fantasmas, os nossos fantasmas? Quais são os fantasmas da vida? Quais são? As dificuldades exteriores, essas que falávamos agora, né? As mudanças de planos, pessoas que nos aborrecem, né, nos chateiam na vida profissional, na família. E se nos aborrece sempre é porque falta caridade em nós, né? Quando a gente é aborrecida, a pessoa é chata, é assim. Bom, mas se essas pessoas não nos santificam e nos aborrecem, porque falta caridade em nós. Se a caridade é amor, a gente transforma uma pessoa aborrecida em uma ocasião também de servir e de amar. Quais são os nossos fantasmas? Essas dificuldades exteriores? Ou as dificuldades interiores também, né? Quais são as dificuldades interiores? Nossos defeitos, os nossos erros, as nossas limitações. Tá?
não conseguir fazer aquilo que nós queríamos fazer, esses planos que não se realizam, né? Uma pequena doença, a pobreza. Mas Nosso Senhor mesmo falou, né? Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Deus não falou assim, malditos os pobres, maldição à pobreza, falou o contrário. Que mais são os fantasmas que nós temos? O medo, o temor ao desconhecido, ao futuro. O medo de perder a saúde, o medo da morte, né? Mas nem cristão são essas coisas. O que é a morte para nós? A morte é a vida, é encontrar Deus, né? É chegar ao céu, é ver Jesus, Nossa Senhora, os anjos. Então, caramba, né? Terceiro ponto, Senhor, salva-me. Bom, pelo menos agora, Pedro é sensato, né? Diante daquela insensatez, agora recorre a Deus, né? Recorre a Deus. Tá. E nós, né? Nós recorremos a Deus nos momentos difíceis. Bem, quem não recorre a Deus nos momentos fáceis da vida, por dizer de algum modo, né? Não recorrerá a Deus nos momentos difíceis, certo? Então, quem só reza quando está com a corda no pescoço, vai rezar mal. O que é a história dos santos? A história dos santos é a história da total confiança em Deus e da absoluta desconfiança de si próprio. Foi o que viveu todos os santos viveram assim. Isso viveu em toda a sua vida São José Maria, em toda a sua vida. Deus lhe disse que era seu pai. E entendeu e viveu esse recado de Deus, né? De tal modo que fez da filiação divina fundamento da vida de um filho de Deus no Opus Dei. Bem, Deus disse que a obra ia durar eternamente, que haveria muitas vocações, tá? E vocês leem a vida, os começos da obra, e parece que só há dificuldades, só problemas, né? A situação política da Espanha, econômica, política, social, né? Que culminou com uma guerra civil que é a pior das guerras que pode existir, né? A incompreensão de pessoas boas que diziam que era uma loucura esse negócio de ser santo no meio do mundo, uma dona de casa, um engenheiro, um médico, um motorista de táxi. Um absurdo, né? Criticavam, queimavam em público o caminho. Vocês sabem que queimavam em público o caminho? E quem era São José Maria na época? Era um sacerdote quase desconhecido em Madrid. Bem, depois não havia nada, humanamente se encontrava só. E o que fazia? Rezava, se mortificava, trabalhava, tinha essa consciência de que não estava nunca só, que Deus era seu pai. A obra custou sangue ao nosso fundador. Às vezes nós podemos reclamar das dificuldades que temos na vida, no relacionamento com os demais, na saúde. Pensemos o que passou São José Maria, quantas dificuldades no começo, pregava a santidade na vida comum, na vida ordinária, e os católicos daquela época eram, de modo geral, mais piedosos do que agora. Sabiam e conheciam melhor a doutrina, e sabiam que a santidade era algo muito sério, né? que era heroísmo, que requeria uma vida de entrega exigente a Deus. Depois, porque durante séculos e séculos a santidade estava identificada com a vida religiosa. O mundo, as atividades do mundo eram um obstáculo, pensavam eles, para unir-se a Deus. Que era necessário ir não contra uma corrente apenas, mas um modo de viver, de pregar. Toda a cristandade pensava assim. Tá, então surgiu a obra nesse período, né? Eu já falei, a situação política era extremamente delicada.
Bom, explode a Guerra Civil, tá? Sair da Espanha, fugir, né? Ir para a zona livre da Espanha. Quando volta, vê lá destruído, terminar a guerra, volta, vê destruído todo aquele empenho, aquele sacrifício do primeiro centro da obra, né? A primeira residência da obra, destruída por causa da guerra. E se conta, né, que foi um dos primeiros que entrou em Madrid, depois da vitória, né, das tropas de Franco, vê lá, pega o binóculo e vê as ruínas do primeiro centro, onde tinha investido tudo, pouco dinheiro que tinham, né, que tinha herdado da mãe, e vê aquilo e ri. Inconsciência, loucura? Não, confiança em Deus. Quando São José Maria escreveu em Caminho, teu otimismo será a consequência necessária da tua fé, escreveu isso, né? Teu otimismo será a consequência necessária da tua fé. Falou, como sempre, daquilo que vivia, né? O otimismo é questão de fé. Há pouco otimismo, é fraca a nossa fé. É fraca a nossa fé no poder de Deus, que Deus pode fazer tudo, que Deus pode transformar as almas, pode convertê-las. Quando nós não somos audazes, decididos, né? Quando as nossas metas são pequenas, né? Quando nós temos uma atitude acanhada durante a vida, diante da vida, né? Quando nós não sonhamos em ser santos mesmo, né? A obra não é um caminho de bons cristãos, para ser bons cristãos, tem um monte de coisas maravilhosas para ser bons cristãos, não, é o caminho de santidade. Então você e eu, minha irmã, meu irmão, né? Pensamos nisso, né? Que isso não está numa brincadeira. Temos todas as graças do mundo, Deus não nos quer apenas bons, honrados homens, né? Que cumprem piedosamente os seus deveres. Não, Deus nos quer santos, audazes, corajosos, né? Afogar o mal do mundo com o nosso bem. Vamos falar de Deus às almas, né? Levar sem medo nenhum de falar de Deus às almas. Se nós não somos assim, somos pessimistas. E essa é a razão, né? Homem de pouca fé, por que duvidaste? Não pode dizer Nosso Senhor isso a você e a mim continuamente. Mulher de pouca fé, homem de pouca fé, tá? Por que duvidaste? Deus conta com muitas coisas, né? Deus não abandona nunca a gente, está ao nosso lado. Nós temos a fortaleza de Deus, né? Fortaleza que vai levar à santidade, vai conduzir a gente, né? Por favor, nós não podemos nunca, jamais perder a fé, perder a confiança em Deus, perder a alegria, né? A alegria é para nós, a tristeza é para os pagãos, para os que estão afastados de Deus, mas para nós, quer dizer, qualquer movimento de tristeza interior é preciso parar, soar uma campainha dentro de nós. Opa, olha aqui o que está acontecendo. Você perdeu um pouquinho, né, a noção do amor de Deus, você esqueceu que Deus está aí junto com você. Fortaleza é o que Deus espera de cada um de nós. Fortaleza na fé, fortaleza que é consequência da fé. Nós teremos dificuldades, né? As dificuldades fazem parte da vida. Se a vida não tivesse dificuldades, seria uma chatice, né? Não é mesmo? Não. Se tudo desse certo, poxa, seria uma chatice, né? As dificuldades temperam a vida. São José Maria dizia, né, que um quadro não é só luz. Se é só luz, não tem nada. Tem luz e sombras. As sombras dão um contraste da luz. E assim, né? Assim como a maldade do mundo, né? Esse joio que há por aí é um grande incentivo para que a gente ame muito a Deus. As dificuldades nos santificam. Olha, temos que ir terminando, né, o recolhimento. Vamos pedir ao nosso anjo da guarda, né? Vamos pedir ao nosso anjo da guarda. Porque nós temos um anjo da guarda que vela por nós, que nos ama, né? Encarregado por Deus para nos ajudar. Que
Não nos abatamos nunca diante das dificuldades, né? Que é Jesus, tá? É Jesus. Vamos terminar. Eu queria ler aqui umas palavras que são, enfim, como tudo que fala Nosso Senhor, maravilhoso, né? Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei e vos será aberto. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem busca, acha. A quem bate, abrir-se-á. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir pão? E se lhe pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Se vós, pois que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará coisas boas aos que lhe pedirem. Buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á, batei e vos será aberto. São palavras de Deus, são palavras de Cristo, são palavras da verdade. Deus não mente, não engana. Esse é o Pai, né? Recorramos mais a Nosso Senhor, estejamos mais com Cristo como estavam lá os discípulos lá no Monte Tabor, e sentiremos todo o gozo e toda a alegria desse amor de Deus que enche e encherá sempre as nossas almas. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.